Essa bacia cheia de lâminas de barbear é resultado de 8 anos de profissão. Durante esses 8 anos de profissão, eu não descartei as minhas lâminas, eu fui juntando em uma vasilha e agora deu essa quantidade. Hoje, dia 25 de julho de 2024, fazem 8 anos que eu atuo como barbeiro. E essas lâminas representam cabelos e barbas que foram feitos por mim. Agora eu vou pesar elas e a gente vai ter a noção aproximadamente da quantidade de cabelos e barbas que foram feitos. Vai ser bem interessante esse vídeo porque eu também estou curioso. Eu não sei a quantidade certa de serviço que eu fiz, mas junto com vocês hoje nós vamos ver e depois na sequência eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, como eu me tornei barbeiro, o que eu fazia antes e também vou falar se valeu a pena ou não exercer essa profissão. Já vai servir como exemplo, como base para quem tem vontade de atuar como barbeiro. Vamos pesar aqui agora. E através do peso vai dar pra gente ver mais ou menos quanto tem de lâmina aqui dentro. Eu vou tirar as lâminas daqui. Bom, galera, arrumei essa balança aqui. Essas balancinhas de cozinha mesmo, que o pessoal usa para poder pesar os alimentos. Eu vou ligar ela, a gente vai pesar a bacia e depois vamos descontar o peso da bacia. Liga aqui, ó. 0 gramas, ela pesa até 10 quilos. Vou colocar a bacia aqui em cima, ó, 230 gramas. Eu já vou anotar aqui também para depois, se caso precisar consultar as informações, já ser mais objetivo. 230 gramas. Agora eu vou apertar essa opção aqui, ó, tara, que aí vai descontar o peso da bacia e a gente vai ver o peso só das lâminas. Ó, zerou ali, entendeu? As lâminas estão aqui, eu vou despejar aqui dentro para poder a gente ver o quanto vai dar. Lembrando, galera, que antes de virar aqui eu lavei todas essas lâminas com água e detergente. Então, apesar delas estar um pouquinho com cara de enferrujada, mas elas estão limpas daqueles resíduos, né, da barba, do cabelo. Bom, vamos ver ali quanto deu. Tem que pôr bem centralizado. Deixa eu baixar a câmera aqui pra gente ver, entendeu? É esse peso, 3,533 kg de lâminas. Ó, anotei aqui, caso eu preciso da informação, o peso das lâminas são 3,533 kg. Bom, galera, e para mim descobrir quantas lâminas tem aqui nos 3,533 kg, primeiro eu vou descobrir quantas lâminas tem em 100 gramas. Eu vou ligar aqui a balança de precisão, vou colocar essa vasilhinha menor. 45 gramas, eu vou apertar aqui a tara, que aí ela zera e depois pesa só a lâmina. Agora eu vou colocar as lâminas ali até dar 100 gramas e depois eu conto as lâminas. Lembrando, galera, que eu tô colocando a mão aqui nas lâminas, mas eu já lavei elas com água e detergente. Então, apesar de elas estar um pouco feinha, só que elas estão limpas, livres dos resíduos de cabelo e de barba quando foram feitos, né? 78 gramas... 96 gramas, 99, vamos, ó, 100 gramas. Agora eu vou contar aqui e ver quantas lâminas tem em 100 gramas. Aí sim depois vamos fazer as divisões e vamos descobrir quantas lâminas tem em 3,533 kg. Vou tirar a balança daqui, vamos ver quantas lâminas tem em 100 gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bom, galera, acabei de contar aqui 100 gramas de lâminas, deu 415 lâminas. Então, galera, agora para a gente saber quantas lâminas tem nessa bacia, vou fazer a conta que já volto. Galera, e após fazer as contas, descobri quantas lâminas tem aqui dentro dessa bacia. O valor é surpreendente. O total, galera, de lâminas que deu nesses 8 anos de trabalho foram 14.662 lâminas. Eu prestei 14.662 trabalhos. Aproximadamente aqui deu, ó, 11.729 cortes de cabelo e 2.932 barbas. Galera, e só para vocês entenderem a conta que eu fiz, então o total de lâminas deram 3,533 kg. Já 100 gramas de lâmina deu 415 lâminas. Então eu fiz essa divisão aqui, ó, do total de lâminas por 100 gramas, não precisa converter nada, porque é a mesma unidade de medida. Eu fazendo essa divisão
deu 35,3 e aí eu multipliquei pelo total de lâminas que contém 100 gramas. Então, galera, esse é o resultado do tanto de serviço que eu já prestei. É muita coisa, galera, muita coisa mesmo. E agora eu vou contar para vocês um pouco da história de como que eu iniciei na área da barbearia, como que foi o começo e também vou falar para vocês se valeu a pena ou não. Acompanhe aí, beleza? Que vocês vão entender melhor como que eu cheguei nesse resultado enorme de serviço prestado. Hoje é dia 25 de julho de 2024. Fazem 8 anos que eu me tornei um barbeiro. E eu resolvi gravar um vídeo contando para vocês o que eu fazia antes, como eu me tornei um barbeiro. E também já vou falar se valeu a pena, se ainda vale a pena ser um barbeiro em 2024. Bom, galera, só para contextualizar, eu vou dizer para vocês que eu nunca pensei em ser um barbeiro. Nunca passou pela minha cabeça em me tornar um barbeiro. E é interessante, né, que a gente tem uns planos e a vida acaba que direcionando às vezes a gente para outras coisas, mas às vezes são coisas que realmente faz sentido. Meu desejo como uma pessoa comum foi arrumar serviço numa empresa, numa fábrica. Eu achava o máximo ver as pessoas com uniforme, com os crachazinhos, né, pendurado assim no pescoço. Isso me atraía bastante, apesar de eu já ter também na época um instinto de empreendedor. Já tentei várias outras coisas empreendendo, mas eu não tinha muito conhecimento, então as coisas acabavam que não dando muito certo. Eu consegui arrumar serviço em algumas empresas e mais depois, trabalhando dentro da empresa, eu tive contato com a área de segurança do trabalho durante os treinamentos, a integração, e aquilo me atraiu bastante. Eu senti o desejo de fazer o curso de segurança do trabalho e trabalhar na área ajudando as pessoas a prevenirem acidentes. Então foi o que eu fiz. Eu fiz o curso numa ETEC aqui da cidade onde eu moro e logo no primeiro semestre surgiu uma oportunidade de estágio. Eu consegui um estágio numa empresa aqui da região e dentro dessa empresa eu fui progredindo e me tornei um responsável pela área de segurança daquela empresa. E até então jamais passava pela minha cabeça me tornar um barbeiro ou entrar para essa área. Nessa época, meu filho, ele tinha um ano e pouco. Foi então que um belo dia eu falei para minha esposa, leva ele para cortar o cabelo. Era a primeira vez que ele estava cortando o cabelo. E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei à tarde, eu fui dar uma conferida para ver como que ele tinha ficado. Quando eu olhei no cabelinho dele, estava cheio de pontas. Eu tive que pegar uma tesoura em casa e aparar aquelas pontas. Então eu pensei, bom, se for para fazer isso, eu mesmo faço. Foi o que eu fiz. Comprei uma maquininha de cortar cabelo e todo mês eu ia lá e passava máquina 2. Não tinha um corte assim muito estilizado. Era apenas máquina número 2, passava na cabeça toda e ele ficava com o cabelinho baixinho. E aí fui fazendo isso e aí também foi aparecendo os meus cunhados, primos, irmãos. Então fui fazendo isso, fui tomando gosto até que um belo dia eu comecei a sentir um desejo maior pela área da barbearia. Comecei a avaliar e vi que era uma área muito bacana, que além de ter bastante oportunidade de trabalho e é uma área muito favorável para fazer amizades, conhecer as pessoas. E isso me interessou bastante. Aí trabalhando naquela empresa, eu gostava muito da área de segurança do trabalho. Um belo dia aconteceu de eu sair da empresa. Foi então que eu decidi que eu ia fazer o curso de barbeiro e ia entrar para essa área. Eu já tinha feito uma análise de mercado e eu vi que era muito favorável pelas seguintes razões. Primeiro, é uma coisa que todo mundo precisa sempre, cortar o cabelo. Outra coisa, em qualquer canto do mundo que eu fosse, desde uma cidade grande até uma cidade pequena ou até mesmo um vilarejo, tivesse homem ali, eu teria trabalho. Então eu falei, essa área é muito boa. Então depois dessa análise eu percebi que era uma área muito boa. Então eu falei, vou fazer o curso e vou abrir uma barbearia. Comecei a fazer o curso. O curso era um curso básico de 4 meses. Com um mês eu já fui e abri uma barbearia. Tinha dias que não tinha nenhum corte, não aparecia ninguém. Eu abria 8 horas da manhã e ia até as 20 horas. Mesmo assim não aparecia ninguém, mas eu resistia firme ali. Eu sabia que apesar de todas as dificuldades, eu tinha que passar por aquele processo de não ter cliente, ter que ficar o dia todo ali esperando, era por ordem de chegada, mas eu sabia que uma hora as coisas aconteceriam. E foi o que eu fiz, eu resisti firme. Ali por volta dos 4 meses de barbearia, eu já tinha uma pequena clientela, ainda não dava para pagar as despesas, mas eu tinha uma reserva de quando eu saí da empresa, fizeram o acerto comigo, eu tinha uma reserva. Isso aí foi ajudando nas minhas despesas mensais. Daí o tempo foi passando, foi surgindo novas oportunidades, eu fui fazendo novos clientes
E aí também surgiu uma oportunidade, um barbeiro aqui da cidade, com uma barbearia no centro da cidade, apareceu, fez uma proposta para mim de ir trabalhar na barbearia dele. Eu fui, trabalhei um ano com ele, dei uma analisada de como funcionavam as coisas na área central. Eu vi que era muito favorável. Depois de um ano trabalhando ali com ele, eu saí, montei uma barbearia sozinho novamente e as coisas começaram a fluir bastante, porque na área central tem muito movimento de pedestre, pessoas novas todos os dias, e isso favorece muito para o comércio, e a barbearia também é favorecida nesse sentido. Montei, foi prosperando, foi aparecendo novos clientes, e eu sempre tive comigo um lema que era sempre investir o máximo num bom atendimento e na qualidade do serviço, para que aquela pessoa que viesse uma vez, ela voltasse novamente. As coisas foram fluindo, foi prosperando. A barbearia ficou pequena, eu mudei para uma barbearia maior, e ali naquela barbearia maior eu já preparei para trazer mais um barbeiro, porque eu já não estava dando conta mais. Depois veio a pandemia, eu tive que adiar esse plano, mas uma das coisas que a pandemia favoreceu para mim foi eu mudar a minha forma de atendimento de ordem de chegada para agendamento. Agora eu já conseguia organizar os horários e atender todo mundo na forma de agendamento. Os clientes também gostaram, e aí eu adotei definitivamente atender no formato agendamento. Então você consegue atender vários clientes, não fica cansado. O cliente também não precisa ficar esperando na barbearia. Ninguém tem mais tempo hoje de ficar esperando 1-2 horas sentado ali na barbearia. Todo mundo tem bastante compromisso. E aí se foram os 8 anos atuando como barbeiro. Bom, agora eu vou falar para vocês o que eu consegui perceber nesses 8 anos de barbearia, se valeu a pena ter mudado de profissão e se ainda vale a pena se tornar um barbeiro. Uma coisa eu posso garantir que valeu muito a pena para mim. A barbearia é uma área muito favorável, onde você trabalha e o estresse é bem pouco. É cansativo, né, fisicamente, mas psicologicamente bem pouco estressante. A gente faz muitas amizades, a gente conversa bastante, troca ideia, conhece as pessoas, ouve bastante, ensina, aprende. Então isso gera uma energia muito boa. Não é à toa que os barbeiros geralmente vivem até 100 anos e estão lá querendo trabalhar. Outra coisa, é uma profissão que você pode definir o seu horário de trabalho e também os dias. Basta você fazer uma análise e ver certinho o que é melhor para você e também bom para os clientes. Isso aí foi muito bom para mim, porque hoje eu consigo às vezes resolver problemas extras, né, pessoais. Eu posso simplesmente não agendar um cliente em certo horário, eu saio da barbearia, vou, resolvo. Isso é muito bom, a sensação de liberdade de tempo. Outra coisa também é a liberdade geográfica. Quando eu fiz uma análise da área da barbearia, eu vi que eu poderia morar numa cidade grande, cidade pequena e até num vilarejo. Desde que tenha homens com cabelo, né, para ser cortado, ali eu terei trabalho. Eu poderia mudar para um outro país sem saber falar o idioma. Simplesmente eu poderia colocar umas imagens do modelo de corte de cabelo, ainda mais hoje em que todo mundo usa o celular, mostra ali o estilo do corte e sem conversar com o cliente você consegue executar o serviço. Então essa possibilidade de você poder levar o seu trabalho para onde você quiser é muito interessante. Outra coisa muito boa é a questão da prosperidade financeira. A barbearia é uma área que você consegue tirar um bom salário mensal e também dá para você escalar. Para você escalar, você tem que contratar mais barbeiros, mas mesmo trabalhando sozinho é possível fazer um bom salário mensal. E isso vai te favorecer porque você vai conseguir pagar as suas contas e ainda vai conseguir ter um dinheiro aí para lazer, que é muito importante na vida de um trabalhador. E outra coisa, galera, que assim para mim é de extrema importância. Fiz tantos amigos, então isso aí é muito gratificante. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa carteira de clientes, clientes fiéis que vêm todos os meses. Isso é muito bom porque me dá uma estabilidade financeira. A galera vem, a gente conversa, troca ideia. Eu gosto do pessoal, o pessoal gosta de mim. E concluindo aqui, posso dizer que realmente valeu a pena, vale a pena se tornar um barbeiro, desde que você sinta um desejo por esta profissão. Bom, galera, e para encerrar, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por ter me abençoado nesses 8 anos de profissão, por ter me sustentado. Gostaria também de deixar minha imensa gratidão por todos aqueles que passaram pela barbearia, por cada cliente que já vieram, que continuam vindo. Que Deus abençoe vocês todos também. Galera, então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fui!